Meus amores, semana passada, né, a gente encerrou com exercício no caderno, falando sobre aí, né, o que vimos, primeiro reinado, período regencial. Já corrigi, né, que vocês falaram, tudo bonitinho, graças a Deus, então. E hoje nós iremos iniciar o segundo reinado, tá? Para a gente poder fechar o período do Brasil Império, tá bom? Então, pode pegar o caderno, que nós já vamos iniciar com anotações. Mas antes de anotarmos, né? Vocês lembram que nós estávamos falando sobre o período regencial, período em que o Brasil foi governado por regentes, já que Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, não tinha idade para assumir o governo, né? Lembrando que Dom Pedro I foi embora, né? Abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho com apenas 5 anos de idade. Então, devido, né, à idade do sucessor do trono, teve que ser implantado no Brasil o período regencial. O período regencial, né, nós tivemos algumas características extremamente importantes. Bom dia, amor. Agitação social, efervescência política. Quando eu falo agitação social, eu estou me referindo às várias revoltas que ocorreram no período regencial, né? E essas revoltas ocorreram por quê? Né? Porque a sociedade entendeu que seria o momento, né, de confrontar com o império, e seria chance de derrubar a monarquia. Então, o período regencial foi um período de muitas revoltas. Revoltas que queriam implantar a república, revoltas que queriam aproveitar, né, para derrubar, né, o sucessor do trono, aí o Dom Pedro II. Nós vimos que por conta dessa grande agitação social, por conta desse grande número de revoltas, se fez necessário fazer algo para centralizar o poder. E aí nós tivemos o golpe da maioridade, a antecipação da subida do trono, né, de Dom Pedro II. Então, ao invés de ele subir ao trono com 21 anos de idade, ele ocupou o trono com 14, 15 anos de idade. Né? E por que o golpe da maioridade foi feito, foi organizado? Como eu falei para vocês, para acalmar o povo, centralizar o poder, acabar com as revoltas. Tá? Então, o golpe foi dado, né? O golpe da maioridade foi idealizado, foi aplicado com esse intuito. Tá bom? Então, olha só. Vou apresentar o slide. Nós já iremos ver, né, essa primeira coisinha que eu falei. Então, ó, nós já iremos começar a anotar. Já anotem aí, por favor, o título, tá, de hoje. Esse é o nosso título, Segundo Reinado, 1840 a 1889. Então, olha aí, foram 49 anos. Já 8. Hoje é 8, são 8. Então, vamos lá, meus queridos. Espera aí que eu vou ter que sair aqui só para poder aceitar. Então, ó, anotando aí por gentileza. Vamos lá, gente, para eu poder passar. Renan, anotou?
Oi? Aham. Vai, meus amores, anotem aí nosso título. Aham, segundo o Renato, 49 anos. Setembro, 9. Agora posso? Vamos lá. Continuando. Aqui nós estamos vendo a imagem de Dom Pedro II, quando estava aí com 5 aninhos, né? Dom Pedro de Alcântara. E aí Dom Pedro II, né? Já com 15 anos, assumindo aí um posto, né, de imperador. Parece até que com 5 anos ele era mais velho do que com 15, né? Na fotografia que fizeram, não parece? Fizeram ele com cara de velho com 5 anos. Então, vamos lá, amores. Aham. Campanha da maioridade. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Nós vimos isso até no fechamento do outro slide, né, do período regencial. Essa campanha, né, que fizeram esse versinho, né, foi para apoiar a tomada de poder de Dom Pedro II, né, o golpe da maioridade, antes aí que ele tivesse idade para tal. Não, copia não. Qual o motivo do golpe de maioridade? Né? Qual foi o motivo? Por que ocorreu? O golpe da maioridade. O menino Pedro de Alcântara só poderia assumir o governo ao atingir 18 anos. Os representantes do Partido Liberal resolveram antecipá-la e deram... Pois é. Mas falam 18, fala 21, enfim, né? Mas provavelmente era até 18 mesmo. Mas, vamos lá. E deram o golpe da maioridade. Assim, com 15 anos, foi coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro II, dando início ao segundo reinado, que durou 49 anos. Gente, eu cheguei a pedir para vocês anotarem, eu editei sobre o golpe da maioridade, aí no caderno de vocês. Dá uma olhadinha para eu não falar de novo, vou repetir as coisas. Então tá bom, então tá ótimo. Então, olha só, anotem isso aqui, tá? Por favor. Para a gente poder iniciar o segundo reinado, é importantíssimo eu ter a consciência do que foi o golpe da maioridade, tá? O golpe da maioridade foi o que deu início
ao segundo reinado. Tá bom? Então, ó, anotem esse slide, por gentileza. Anotem, por favor. Não deixem de anotar. Oi? Anotem isso, importante. Lembrando que o golpe da maioridade tinha como objetivo centralizar o poder, acalmar o povo, acabar com as revoltas. Essa foi a intenção do golpe da maioridade. Gente, não deixem de anotar, hein? Vamos lá, gente.
E aí, foi? Terminaram? Deixa eu ver se o tio Gil aceitou aqui. Vamos, gente. Vocês podem continuar aqui. Todo mundo anotou já esse slide? Eu vou seguir, hein? Então, ó, vimos que o golpe da maioridade foi a antecipação de Dom Pedro de Alcântara, perdão. Eu gosto de falar Dom Pedro de Alcântara. Foi a antecipação da subida ao trono de Dom Pedro II, né, com apenas 15 anos de idade. Esse golpe da maioridade foi implantado por quê? Como eu falei com vocês, na tentativa de acalmar o povo, acabar com as revoltas, tá? Centralizar o poder. Essa era a ideia, esse foi o objetivo o tempo todo. Júlia, acabou? Falta muito? Pode? Então, vamos lá. Principais características do segundo reinado, né? O que aconteceu no decorrer do segundo reinado que marcaram esse período no Brasil? A estabilidade política, crises externas ao Brasil e movimento abolicionista, tá? Então, tudo isso nós iremos ver. Primeiro, nós iremos ver quais foram as atitudes de Dom Pedro II com relação ao seu poder, ao seu comando, tá? Depois, nós iremos falar sobre as crises externas, que vem a ser
a Guerra do Paraguai, onde, inclusive, nós fomos a Tríplice Aliança, né? Se unimos aí, né? Isso, com o do Paraguai. E, por último, nós iremos falar sobre os movimentos abolicionistas, que foi uma das imposições lá atrás pela Inglaterra, né? Quando aceitou a reconhecer o Brasil como nação, uma das imposições foi essa, né? Dar fim gradativamente, né? Terminar gradativamente com a utilização da mão de obra escrava, com a escravidão. Então, nós vamos ver, né, quais foram as atitudes do Brasil no Segundo Reinado com relação, né, à escravidão. Então, vamos lá. Estabilidade política. Dom Pedro II, em seu governo, procurou atender aos interesses dos ricos, proprietários rurais, que eram membros do Partido Liberal e Partido Conservador, nada de tão diferente do que já acontecia, né? O governo acabava ficando, né? O imperador acabava ficando ao lado dos mais poderosos, né? Beneficiando. Não mudou muita coisa, infelizmente, né? Infelizmente, nós ainda convivemos com isso, né? Onde o grupo mais forte, os mais privilegiados, o que possui mais renda, o que tem mais dinheiro, que são mais ricos, são mais prestigiados e abraçados, vamos dizer dessa forma, pelo governo. Liberal ou conservador? Então, olha só. Liberais exaltados, também conhecidos como os farroupilhas, liberais moderados, conhecidos como chamangos, e restauradores, também conhecidos como caramurus. Isso em 1831 a 1834, nós tínhamos esses 3 partidos políticos, tá? Em 1835, houve, né, uma mudança, mesmo porque os restauradores deixaram de existir com a morte de Dom Pedro II. Né? Os restauradores defendiam a volta de Dom Pedro II. Ele morreu, não se tinha por que aí permanecer esse grupo. E aí houve uma nova organização política, os progressistas e regressistas. Depois, uma nova transformação política em 1837, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador surgiram. Para agradar os 2 partidos, Dom Pedro II procurava alterná-los no governo, tá? No seu apoio. Gente, nessa época, Vitória, nós tínhamos também os parlamentares que trabalhavam junto com aquele que comandava o país, tá? Então, Pedro II era auxiliado pelos partidos políticos, né? Pelos parlamentares. Então, o que ele fazia? Para ele ter apoio desses 2 grupos, ele fazia aí a alternância, né, dos seus aliados no auxílio aí do seu governo. No entanto, as primeiras eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. Professora, eleições. Não se trocava o imperador, né? A monarquia hereditária tinha eleição para... Não, as eleições foram os parlamentares, para se eleger quem iria fazer parte do governo, assim como acontece hoje, tá? E por que esse nome tão curioso, né? Tão engraçado? Porque eleições do cacete. Que é isso, professora? O que acontecia, tá? Era imposto para aqueles que podiam votar, que sabiam ler e escrever, em quem eles iriam votar. E muitas das vezes essa imposição era com o uso da violência. E usava da violência, né, para poder fazer aquela pessoa votar naquele candidato que um grupo maior queria. Por isso esse nome. Então, olha só. Eleições do cacete, isto devido ao fato dos liberais terem usado de violência e fraude das eleições, roubando urnas, espancando eleitores, adversários e pessoas falecidas votando. Então, o que acontecia? Os partidos, né, disputavam aí quem teria o maior número de pessoas do seu partido no governo. Então, os liberais, eles acabavam fazendo o quê, né? Usando da violência contra os eleitores. Então, se usava, né, da compra de votos, comprava voto
para seu partido ter mais pessoas dentro do governo, se usava da violência, fraudava. Não entendi? Fala, Ju. Pode falar. Às vezes você está com uma dúvida que você acha que é boba e é a dúvida de um monte. Como é que se compra o voto? É isso? A compra do voto, e acontece até hoje, tá? Aham, a compra de voto acontece até hoje. E naquela época também, né? Se dava, por exemplo, um par de botas novas, uma dentadura, né? Um dinheirinho também, dinheiro, o emprego, tá? Assim que se compra o voto. É assim hoje, é assim naquela época também. Então, o que acontecia? Esses partidos queriam o maior número possível dos seus aliados dentro do governo, ao lado, né, de Dom Pedro II. E as eleições do cacete nesse sentido. Crianças, eu vou pedir para vocês anotarem, peraí. Vou pedir para vocês anotarem isso aqui, ó. Vai anotar o seguinte no caderno. Eleições do cacete. Então, vamos fazer aqui um resuminho. É? Então, anotem aí no caderno de vocês. O que é isso? Anotem aí no caderninho de vocês, crianças. Eleições do cacete, 2 pontos. Eleições do cacete, 2 pontos. Aí aqui a gente vai montar só para não ficar estranho, tá? Vou botar, ó, liberais, os liberais, algo na frente aqui do cacete. Os liberais, tira esse desenho, bota os liberais. Os liberais usavam os liberais usavam. Aí vocês copiam o restinho. Da violência. Aí até aqui, ó, pessoas falecidas votando, né? Porque eles fraudavam. Então, havia pessoas mortas, né? Que era encontrado o voto dessa pessoa na eleição. Mas não foi a pessoa, claro, já tinha morrido, né? Usava-se, usava-se usava-se do título daquela pessoa, tá? Porque o voto era muito fácil de ser fraudado naquela época. Você votava numa cédula, né? Marcava na cédula e botava na urna. Então você imagina, quando aquilo era contado, outros votos entravam ali, né? Do nada, tá? Então, ó, os liberais usavam da violência, aí vocês terminam de copiar esse pedacinho. Os liberais usavam da violência e fraude nas eleições, roubando urnas, espancando eleitores, adversários, e pessoas falecidas também votavam. Isso aqui era um modo de fraudar. Anota, gente, anota. Vamos lá?
Vamos lá, podemos? Legal, tá bom? Então, aqui era para anotar eleições do cacete, 2 pontos. Os liberais usavam da violência e fraude nas eleições, roubando urnas, descontando eleitores adversários e pessoas falecidas votando. Vamos, meu amor, acabou? Oi? Vamos lá, crianças. Com a Volta rapidinho, por favor. Oi, meu amor. Fala de novo. Não, obrigada, era pra voltar rapidinho. Ah, tá. Copiei já. Já? Então, tá bom. Com a finalidade de resolver os problemas de disputa pelos partidos, Dom Pedro resolveu instalar o parlamentarismo no Brasil, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, né? O que Dom Pedro fez? Então, olha só, nós tínhamos na Inglaterra, né, a monarquia parlamentar. Nós tínhamos em outros países a monarquia parlamentar, aonde nós tínhamos o imperador, gente, presta atenção, aonde nós tínhamos o imperador, mas quem governava era o primeiro-ministro. Dom Pedro, para acabar com a confusão dos partidos e também para mostrar que o Brasil era moderno, que a nossa política era bem parecida com países importantíssimos da Europa, Dom Pedro resolveu instalar no Brasil o parlamentarismo também. Agora, lembrando, ó, olha como é que era na Inglaterra. Lá na Inglaterra, se tem a rainha, né, igual nós estamos vendo agora, e quem governa o Estado, quem governa a nação, é o primeiro-ministro. Não é isso? A monarquia constitucional lá fora é assim, tá? Tem o imperador, tem a monarquia, tem o rei, mas quem governa é o ministro, escolhido, né? Primeiramente, quando foi instaurado pelo parlamento, depois pelo voto popular. Então, Pedro quis implantar o modelo europeu no Brasil. Não, vou implantar no Brasil. Nós somos aí, né?
top também, como na Europa. Vamos implantar o parlamentarismo aqui no Brasil. Só que o que ele fez, tá? Tinha-se o imperador, ele, Dom Pedro II, e ele é quem escolhia, ele era quem nomeava o primeiro-ministro. Só que, no caso aqui, o primeiro-ministro não governava o Estado. Por isso, o parlamentarismo às avessas, né? Quem continuava comandando tudo era o presidente mesmo. E ele que escolhia, e ele que demitia, era tudo conforme o desejo dele. Então, assim, é igual aquela história, né, que nós vimos do poder moderador, né, onde se teve os 3 poderes e o poder moderador foi criado para comandar os outros, então os outros não serviam de nada. E aqui no parlamentarismo às avessas do Brasil, foi a mesma coisa, né? O primeiro-ministro não comandava nada. Quem continuava mandando em tudo, e inclusive escolhendo o ministro, era o Dom Pedro II. E essa tática que ele criou foi para a hora ele botar um liberal, né? Hora colocar um conservador, e assim ele teria apoio dos 2 partidos políticos da época. Essa era a ideia dele. Então, vamos lá. Ó. O imperador nomeia, escolhe o presidente do Conselho de Ministros, esse escolhe o ministro, né? E aí tudo circula conforme o desejo, tá, do imperador. O povo só vota para deputado e senador. Né? O povo não votava para a escolha do primeiro-ministro. Isso ficava, né, sob o poder do Dom Pedro II. Aqui nós temos algumas perguntas, que depois eu vou fazer isso com vocês. Nós iremos parar aqui, tá, gente? Tá? No parlamentarismo às avessas. E eu vou falar com vocês também uma revolução, uma revolta que ocorreu, né, que foi a Revolução Praieira em Pernambuco, contra o governo de Dom Pedro II. Tá? Foi uma revolta onde os revoltosos, né, os praieiros, eles queriam, né, maior participação política do povo. Né? Eles defendiam uma política diferente, não uma continuidade de uma monarquia absolutista, né? De uma monarquia imposta. Tá? Gente, como o nosso tempo está curto, deixa eu fazer a chamada. E semana que vem a gente continua falando sobre, né, o segundo reinado, lembrando que ele está só no comecinho do segundo reinado. E vou botar aqui também, deixa eu botar logo o dever de casa, calma aí rapidinho. Deixa eu anotar logo aqui no chat para vocês poderem anotar, enquanto eu faço a chamada. Amores, ó, atividade de casa, livro, página 327, só que vocês irão fazer somente o número 1 e o número 2, que foi aí a parte do conteúdo que eu expliquei hoje, tá? Agora, deixa eu fazer a chamada.